Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo vamos apresentar para vocês a diferença entre as versões 5.1 e 6.2, que é a mais nova versão do RecRais, do módulo de qualidade de água. Pois é, o módulo de qualidade de água mudou um pouco, né, entre as versões 5, 5.1 e 6.2, que é a versão mais nova do RecRais, e eu vou apresentar para vocês as principais novidades desse módulo de qualidade de água. E você já sabe, para não perder nenhum vídeo aqui desse canal, basta se inscrever no botão que está logo aí abaixo, que você vai ficar muito bem informado sobre simulação hidráulica com RecRais, modelagem, sensoriamento remoto. Também o canal tem várias disciplinas, né, aqui de engenharia, né, cursos de engenharia como de mecânica dos fluidos, publicação de artigos científicos. Então basta só se inscrever para você ficar por dentro aí das atualizações aqui no canal. Então vamos lá direto para o vídeo e mostrar para vocês as novidades do módulo de qualidade de água do RecRais na versão 6.2. Vamos lá pessoal, então vamos fazer essa comparação então entre a versão 5.0, 5.1 e a versão 6.2 do RecRais, essa comparação do módulo de qualidade de água. Eu vou abrir então as duas versões aqui do RecRais. Eu instalei as duas versões, a versão 5.0 e a 6.2, e eu vou abrir uma versão do lado da outra para a gente ver se tem alguma diferença, né? Já de cara aqui na janela principal do RecRais. Então de cara não tem nenhuma diferença, certo? Então, será que então também não tem nenhuma diferença para o módulo de qualidade de água? Não é bem assim, a gente precisa explorar ainda para ver essas diferenças, mas já adiantando aqui, sim, tem diferenças, né? Principalmente na estrutura de bibliotecas que a gente tem hoje, né, na versão 6.2. Para fazer essa comparação, eu vou pegar um projeto que a gente usou no curso de simulação de qualidade de águas usando o RecRais. Se você não fez esse curso de simulação de qualidade de água, eu recomendo que você faça. O link para esse curso vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e fazer o curso. São poucas aulas, um curso bem rápido e que vocês vão ficar bem qualificados, né, para fazer simulação de qualidade de água. Nesse curso também a gente consegue acessar o projeto e também os dados de entrada que a gente usou para fazer a simulação de qualidade de água, certo? Então eu vou abrir aqui o projeto onde a gente utilizou nesse curso de simulação de qualidade de água. Abri o projeto aqui na versão 5.0. Então a gente observa que nesse projeto a gente tem vários arquivos aqui, né? Um arquivo aqui referente à configuração do projeto, arquivo do plano de simulação, o arquivo de geometria, o arquivo onde eu coloco os dados da simulação em regime não permanente e os dados de simulação de qualidade de água. Uma dúvida muito comum é a seguinte: se eu fiz um projeto na versão 5.0 ou na 5.1, eu posso abrir esse projeto na versão 6.2? Bom, para tirar essa dúvida, a gente vai apenas, né, abrir aqui o mesmo projeto na versão 5.2, desculpa, a versão 6.2, que é a versão nova do RecRais. Então esse projeto está aqui nesse caminho. Eu vou abrir ele aqui, ó, abrir, e ele também abriu, não deu erro, ele consegue abrir de boa aqui, ó, não tem problema nenhum. Inclusive a última linha, que é a linha de qualidade de água, onde ele aponta o arquivo onde tem toda a configuração e os dados da simulação de qualidade de água, também nessa versão nova ele consegue abrir, ele consegue aqui, ó, apresentar para a gente qual é o caminho sem problema nenhum. Mas tem um detalhezinho aí. O detalhe é o seguinte: o detalhe é que, apesar dessa versão nova 6.2 conseguir abrir um projeto de simulação de qualidade de água feito em uma versão anterior, a gente vai precisar, né, criar um novo arquivo, certo, do projeto de qualidade de água. Por quê? Porque houveram mudanças na estrutura das bibliotecas disponíveis no módulo de qualidade de água da versão 5.0, 5.1 para a versão 6.2. Então, como
houve essas modificações, aí a gente vai precisar criar um novo arquivo de projeto, tá? Então tem esse detalhe. Eu vou abrir aqui para vocês, ó, exatamente o formulário onde a gente faz toda a configuração e coloca os dados de entradas para fazer a simulação de qualidade de água na versão 5.0 aqui, ó. Vocês conhecem bem, né, do curso que a gente fez. Então esse formulário aqui, eu vou até colocar aqui no cantinho e abaixo para fazer a comparação com a versão 6.2, e vou abrir também o formulário nesse link aqui, ó, nesse botãozinho que tem a barrinha colorida. Vou abrir também aqui, ó, colocar uma do lado da outra para a gente ver, fazer uma comparação. A gente observa que não tem muitas modificações, né? A modificação é a seguinte só, né? Qual a diferença de um para o outro? Já dá para ver de cara. Apareceu mais itens aqui, ó, na versão 5.0, e não apareceram esses itens aqui na versão 6.2. Por que não apareceu? Como falei para vocês, apesar dele abrir o projeto, de não dar erro ao abrir o projeto, essa versão 6.2 ela não consegue ler as configurações e os dados de entrada da versão anterior. E aí a gente precisa refazer o projeto, como vocês estão vendo aí, ó. A grande modificação, né, da versão 5.0 5.1 para a versão 6.2 é exatamente na estrutura do módulo de qualidade de água. Na versão 5.0 5.1 a gente só tem 3 opções de bibliotecas, né, de qualidade de água para escolher, que seria o módulo a modelagem de temperatura da água, a modelagem de nutrientes e a modelagem de constituintes arbitrários, certo? Então tem 3 opções aqui. Na versão 6.2 existem mais opções e daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, tá? Essas opções. Enquanto na versão 5.0 5.1 a gente então adicionava essas bibliotecas só com o check aqui, né? Só checando e adicionando aqui a modelagem de temperatura. Por padrão é desmarcado. Tudo é desmarcado por padrão. E a gente vai adicionando, né, essas opções, essas bibliotecas. E à medida que a gente vai adicionando essas bibliotecas, as variáveis de estado elas vão aparecendo aqui, né, para que a gente coloque as condições de contorno para cada variável de estado. Na versão 6.2, observem que a gente não tem mais esses itens aqui explícitos, né, que são as bibliotecas do módulo de qualidade de água. Para acessar essas bibliotecas, a gente precisa vir aqui em editar. Olha só, pessoal, editar. E aí ele vai abrir uma nova janela. Isso é o legal, ó. Essa janela ela não existia na versão 5.0. E dessa janela a gente tem acesso a várias abas. Vocês estão vendo aqui, ó, tem várias abas. E na primeira aba são as bibliotecas disponíveis. Então, aqui a gente tem 5 bibliotecas disponíveis, né? 2 dessas bibliotecas são bibliotecas referentes à simulação, à modelagem de temperatura da água. A gente tem 2 opções agora para modelagem de temperatura da água, baseado no balanço de calor e baseado no método de equilíbrio. Esse método de equilíbrio é uma opção nova dessa versão 6.2. Na versão 5.0 e 5.1 já existe, né? Já existia já o método baseado no balanço de calor. Na versão 5.0 e 5.1 também já existia esse módulo aqui de simulação de nutrientes e também já existia o módulo de simulação de constituintes arbitrários. Então eles organizaram melhor aqui, mas uma novidade do módulo de qualidade de água é o módulo de simulação de sólidos, sólidos totais, sólidos particulados, que não existia na versão 5.0 e 5.1, certo? E para ativar esses módulos aqui, basta eu marcar então, ó, o checkbox aqui, ó, de cada módulo. Então, se eu quero fazer simulação de temperatura da água usando a aproximação de balanço de calor, eu marco esse checkbox. Se eu quiser fazer uma simulação de nutrientes, eu marco esse checkbox. E aí ele já vai me dizendo aqui, ó, quais são, vai dando automaticamente aqui
avisos, né, de parâmetros, né, ou dependências que estão faltando e eu preciso resolver essas pendências aqui antes de sair dessa janela, tá, pessoal? Eu vou aqui marcar só essa opção de modelagem de temperatura da água para a gente ver as outras abas aqui, ó. Nessa próxima aba tem as variáveis dependentes, né, desse módulo aqui que eu marquei, de temperatura da água. Então eu tenho algumas variáveis dependentes, né, área da superfície, volume, velocidade do vento. Então tem informações meteorológicas que vocês podem dar através de séries temporais, né, dessas variáveis. Essas informações de área superficial e volume ele vai pegar automaticamente da geometria, então vocês não precisam se preocupar. A variável de estado é a temperatura da água, certo? É a variável principal, né, desse módulo, é o que você quer saber. As variáveis derivadas, nesse caso para esse módulo não tem nenhuma, então não tem nenhuma variável que é derivada, que é obtida, né, a partir da temperatura da água. Aqui a gente tem os parâmetros de simulação do módulo de qualidade, do módulo de simulação de temperatura da água. Então aqui a gente pode configurar esses parâmetros aqui. Eles eram na versão 5.0 e 5.1, eles eram configurados em outra janela, em outro formulário. Então agora todos os parâmetros de uma determinada biblioteca de qualidade de água são configurados na própria modelagem aqui da configuração, logo no início. Na próxima aba a gente tem algumas saídas, né, que a gente pode fazer visualização também de resultados, além da variável de estado, no caso aqui a temperatura da água. A gente também pode visualizar outras saídas referente a essa biblioteca, como por exemplo, né, o fluxo de calor líquido, o fluxo de radiação solar, o fluxo de calor latente. Então cada fluxo desse ele compõe o balanço de calor que vai então determinar, que vai fazer estimativa da temperatura da água. E é muito importante visualizar esses fluxos, por quê? Porque você consegue enxergar qual desses fluxos, né, são mais importantes no balanço, né, que tem termos, né, positivos, termos negativos, os termos de perdas e os termos de ganho. Então, nesse balanço, quais termos aí são mais importantes? Então, era uma coisa que a gente não conseguia visualizar na versão anterior. A gente só conseguia visualizar a variável de estado. E nessa versão a gente consegue visualizar a variável de estado e também os termos, né, de perdas e os termos de ganho dentro desse balanço. Então, se você quiser visualizar esses termos, é só marcar essas opções, né, qual o termo que você quer visualizar, e o RecRais também vai salvar na saída da simulação. E outro item também, que é novidade aqui, ó, que é um explorador de parâmetros. Para que serve esse item? Esse item ele vai servir para que você tenha uma noção do efeito da mudança da parametrização na variável de estado. Nesse caso aqui, por exemplo, a temperatura da água. Você pode... isso aqui não é uma simulação ainda, tá? Isso é só uma pré-simulação. Aqui você tem uma simulação em dias, aqui você tem a variável de estado, né, a temperatura da água, e aqui você está vendo, ó, o efeito aqui, ó, da temperatura do ar na temperatura da água. Então, considerando, por exemplo, a temperatura do ar constante, está aqui, ó, 18 graus, constante. Se eu aumentar essa temperatura, botar para 25 graus, ó, automaticamente já deu um efeito aqui, ó, na temperatura da água, tá? Considerando constante ao longo de toda a simulação. Só que em uma simulação real, né, de qualidade de água, eu não tenho esses parâmetros aqui constantes, né? A temperatura do ar vai variando, o vento varia ao longo do tempo, a radiação solar varia, e daí eu vou ter também variações na temperatura da água. Então, para que serve isso? É para que você ganhe sensibilidade do efeito da mudança de um parâmetro na variável de estado, certo? Então, com isso, a gente tem uma acessibilidade maior dos parâmetros, a gente tem um controle maior que permite com que a gente também refine a calibração, que é um processo muito importante na modelagem, que é a calibração de um modelo matemático, tá? Então, pessoal, essas são as principais novidades, tá? Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como é que vocês então podem fazer a configuração nessa versão 6.2, tá? Que
é um pouquinho diferente, tá? Tem umas diferençazinhas e eu vou mostrar para você como você pode fazer uma configuração para essa versão nova. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fica por aqui. Vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço, até mais.